Glória a Deus, estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus através desse canal para falar da grandiosa salvação de nosso Senhor e de como Sua graça tem tocado as nossas vidas. Já há quase 2 anos estamos fazendo essas lives, estamos com o propósito de falar do Senhor, de estudar a Palavra de Deus, de ler a Palavra de Deus no ar, em público, com todos que nos acompanharem, de buscar entendimento cada dia mais do conteúdo da Palavra de Deus que foi registrado para o nosso ensinamento. Não pude estar com os irmãos na semana passada porque estava muito cansado, muito abatido, minha saúde tem andado muito debilitada, mas eu creio, se o Senhor tem um propósito, Ele nos dará saúde, força e vigor para dar prosseguimento a esta jornada, esse estudo da Palavra de Deus, que nós empenhamos. Estamos agora quase concluindo o capítulo 13 do Evangelho de Lucas, um evangelho tão rico em palavra, e hoje nós vamos falar a respeito da porta estreita. As pessoas geralmente não gostam de porta estreita, porta pequena, caminho apertado. As pessoas querem um caminho largo, querem uma porta larga, espaçosa, mas Jesus diz que isso não leva a um bom lugar, não. Nós precisamos aprender com aquele que conhece tanto esse mundo quanto o mundo espiritual. Qual é o melhor caminho para que nós possamos seguir? Ele veio para nos ensinar, nos deixou essa palavra e nós agora prosseguimos estudando ela e aprendendo dessa palavra o que é que o Senhor quer de cada um de nós. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Observa qual era o afazer de nosso Senhor. Ele percorria as cidades e aldeias. O que nós podemos considerar como aldeia? Porque hoje, quando se fala em aldeia, tem pessoas que pensam nas aldeias dos índios, né? Uma barraca, uma toca. Talvez fosse algo parecido, uma pequena vila, um vilarejo, onde as pessoas construíam casas para habitar, para fugir de morar na rua, em qualquer outro lugar. Mas eram pequenos povoados. E Jesus percorria as cidades e também esses pequenos povoados, ensinando a palavra de Deus. É por isso que nós não podemos nos calar, nós não podemos parar. Nós temos muitas vezes tantas atividades para a nossa vida durante o dia, desde que nos levantamos. Hoje eu levantei às 5 horas da manhã, tomei meu banho, fiz a minha oração, postei a minha mensagem e eu fui trabalhar. E cheguei, já era mais de 6 horas da tarde, o dia todo trabalhando para mim. Agora eu preciso dedicar algum tempo também ao meu Senhor Jesus Cristo. E essa é a melhor forma que eu encontro, a melhor forma. Então nós precisamos dedicar um pouco do nosso tempo para o nosso Senhor também. Então Jesus, ele passava o tempo todo trabalhando para o Pai, para Deus Pai. Porque ele não fazia nada por ele. Ele abandonou a profissão dele de carpinteiro para pregar o Evangelho. É claro que nós não podemos fazer isso. Eu tenho família, tenho esposa, tenho filhos que precisam de mim. Mas não é isso que o Senhor pede de mim. Ele pede de mim apenas aquilo que eu posso fazer. Eu posso passar o dia todo trabalhando para mim, mas à noite, pelo menos 2 vezes por semana, eu tenho que dedicar algum tempo ao Senhor. É mais do que isso, porque segunda no YouTube, terça aqui no Facebook. Na quinta, estando livre, nós vamos para Morragudo auxiliar o pastor Lorival. No domingo de manhã tem escola bíblica, nós vamos também. Voltamos no domingo à noite para o grande culto. Estamos ali cooperando, Deus tem nos dado graça. Não é isso que nós temos que fazer da nossa vida um hábito de servir a Deus, servindo ao povo de Deus. Porque não tem uma coisa melhor que nós possamos fazer além disso. Mas o que chama atenção interessante aqui é que enquanto ele percorria as cidades e aldeias ensinando, ele caminhava para Jerusalém. Certamente era guiado pelo Espírito Santo, porque era a última caminhada dele para Jerusalém. Lá ele seria morto, seria preso, seria caluniado, seria chicoteado e depois ele seria morto, estaria pregado numa cruz até o 3º dia. Então a grande questão que nós temos é essa: o que é que nós estamos fazendo também? Versículo 23 diz assim: E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, a curiosidade de alguém, porque quando disse-lhe um, quem é esse um? Um da multidão, um dos que o seguiam, um dos que estavam com ele, qualquer um, podia ser qualquer um. É um artigo indefinido.
Então pode ser qualquer um. Mas é curiosidade que é interessante. Tem pessoas que se interessam por todo tipo de assunto, menos pela salvação. Tem pessoas que falam todo tipo de assunto que você pensar para conversar, mas não fala da salvação. Jesus já disse em outra passagem: onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, se o meu coração está no céu, na salvação, vou falar da salvação o tempo todo, vou falar de Jesus o tempo todo, vou associar a palavra de Deus a tudo que acontece na minha vida, porque o meu coração está nisso. Mas se o meu coração está no dinheiro, eu só vou pensar em dinheiro, em ganhar dinheiro, em gastar dinheiro, em economizar dinheiro, tudo vai voltar ao dinheiro. Se eu penso no amor, eu vou falar em amor o tempo todo, está no meu coração. Mas, para falar da salvação, é importante que nós tenhamos isso no nosso coração também. Então ele pergunta: são poucos os que se salvam? E Jesus responde: porfiai por entrar pela porta estreita. Vamos começar pelo verbo porfiar. Porfia é disputa, né? É luta. Então é como se muitas pessoas estivessem tentando entrar numa porta, você chega, você esbarra aqui, esbarra ali, empurra um, empurra outro, você disputa para entrar pela porta estreita, porque tem várias portas esperando, porta estreita, porta larga, porta espaçosa, mas Jesus mandou porfiar, lutar, batalhar para entrar pela porta estreita. Mas por quê, se ninguém gosta dela? Porque ele disse que muitos procurarão entrar e não poderão. O que nos leva a entender: muitas pessoas têm vontade de ir para o céu, procuram o caminho do céu, andam num lugar que dizem que é o caminho do céu. Hoje o mundo está cheio de igrejas. Para todo lado que você vê, tem uma placa com um nome bonito e chamativo, justamente para chamar a sua atenção. O rótulo muitas vezes é bonito, mas será que tem um produto dentro? Essa é a grande questão que nós precisamos levar em conta. Porque Jesus diz que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Muitos procurarão entrar, mas não poderão entrar. Entrar onde? Entrar no céu. Como o discípulo perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? São poucos os que vão para o céu? E ele respondeu: porfiai em entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. E ele diz mais ainda: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Olha que palavra pesada, que palavra dura. Porque ele está dizendo: quando o pai de família, quando aquele que é autoridade na casa se levantar e fechar a porta, ninguém mais vai entrar. Então as pessoas vão começar a bater lá do lado de fora: Senhor, abre-nos a porta, nós queremos entrar também. Está falando do céu, irmão. E ele vai responder e dizer: olha, eu não sei de onde vocês são, eu não sei quem vocês são, eu não conheço vocês, não tenho parte com nada do que vocês fazem, não é do meu agrado as coisas que vocês fazem, eu não estou interessado na pessoa de vocês. Então o que ele está dizendo, olha, aí as pessoas vão começar a disputar com ele: mas Senhor, nós temos comido e bebido na tua presença, o Senhor tem ensinado a palavra de Deus para nós estamos ouvindo a tua palavra. São pessoas que se julgam cristãos, irmão. Porque muitos se julgam cristãos, mas vivem uma vida totalmente diferente daquilo que a Bíblia fala que é a vida do cristão. A pessoa que diz que é cristão tem que seguir Jesus Cristo, fazer o que Jesus fazia, viver como Jesus vivia, honrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com as suas escolhas, com as suas atitudes, mas muitos estão envergonhando o nome do Senhor com as suas atitudes. Por isso as pessoas vão dizer: nós temos comido e bebido na tua presença, e o Senhor tem ensinado nas nossas ruas. O Senhor fala a sua palavra, nós ouvimos a sua palavra, Senhor. E ele vai responder: digo-vos que eu não sei de onde vocês são. Apartem-se de mim, para longe de mim, afastem-se de mim,
todos vocês que praticam iniquidade, o pecado, que vivem longe da minha palavra, que não obedecem aos meus mandamentos, que não se esforçam para fazer a minha vontade, fora daqui, não quero saber de vocês. E Jesus diz que ali haverá choro e ranger de dentes, quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e essas pessoas sendo expulsas da presença do Senhor. Já pensou que coisa triste? Quando eu penso às vezes no privilégio que eu tenho de dobrar os meus joelhos, de falar com o Criador, saber que o Senhor está me ouvindo, porque, irmão, Ele quer a nossa atenção. O Senhor pede para que nós exerçamos o ministério da intercessão, da oração, porque Ele quer a nossa atenção, Ele quer que nós falemos com Ele. E Ele nos dá toda a atenção quando nós estamos orando, mas muita gente já não ora mais. Muita gente não fala mais com Deus, muita gente nem pensa mais em Deus. Muitas pessoas vivem longe de Deus, mas pensam que ainda estão na graça. Não, irmão, já caiu da graça há muito tempo. Se você não cultiva um relacionamento, ele não existe. Se você abandona uma amizade, ela se acaba. Se você abandona um amor, ele morre. Não existe isso de você deixar a pessoa, desprezar a pessoa, fazer pouco caso da pessoa e a pessoa está procurando você. Não, porque eu te amo, não importa o que você faça. Não, irmão, o amor tem que ser alimentado. É por isso que nós vemos tanto divórcio hoje, porque as pessoas se acham. As pessoas têm uma autoestima tão elevada e que acham, ela não vive sem mim. Ele não vive sem mim. Eu posso fazer o que eu quiser, que ele não larga de mim. Posso fazer o que eu quiser, que ela não vai largar de mim. Estão perdendo, irmãos. Estão perdendo. Quantos casamentos desfeitos porque as pessoas não cultivam mais relacionamento. Nós precisamos aprender que relacionamento é isso. É tratar aquela pessoa de uma forma especial. Ela é única na nossa vida. Ela é especial. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Se eu não tratar o meu Senhor como uma pessoa especial, é lógico que Ele também não vai me tratar assim. Está escrito lá no livro de Provérbios, eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Então nós precisamos dar amor para receber amor, porque o Senhor já nos ama, Ele é amor, Deus é amor, a essência de Deus é amor. Mas é preciso cultivar esse relacionamento, é preciso corresponder esse amor, porque se nós começarmos a dar desprezo para o Senhor, mas eu não desprezo ninguém. Despreza quando você faz pouco caso, quando você ignora a presença de Deus, quando você não fala com Deus, quando você não canta alguma coisa para o Senhor, quando você não cultiva esse relacionamento pessoal com o Senhor, é desprezo que você está cultivando e é o que você vai receber de volta também. Aí diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Por que ranger de dentes? Porque é tanta dor, é tanta aflição, tanto sofrimento, que as pessoas vão ranger os dentes de dor, de tristeza, de amargura. Não sei se as pessoas que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Há momentos na vida que a gente sente tanta amargura no nosso peito, no coração. A gente sente tanta tristeza, tanta angústia que dá vontade de morrer. E a gente muitas vezes não tira a nossa vida porque nós temos o temor de Deus, nós esperamos no Senhor e nós sabemos que o Senhor vai nos dar livramento. Mas há momentos muito difíceis na vida. Nós sabemos também que se nós tirarmos a nossa própria vida, nós estaremos para sempre isolados da presença do Senhor. E nós não queremos ficar longe do Senhor. Então nós suportamos, nós carregamos a nossa cruz, nós choramos debaixo dela, nós gememos de dor, mas nós não deixamos a nossa cruz. Nós clamamos ao Senhor, me ajude a levar a minha cruz. E Ele nos ajuda, irmão. Então nós precisamos não somente comer e beber na presença do Senhor, mas principalmente cultivar esse relacionamento. Ele está falando a palavra de Deus. Eu tenho que estar ali adorando ao Senhor. Eu tenho que estar ali cultivando essa palavra que Ele manda para mim. E também no ministério da oração, eu vou enviar uma palavra para o Senhor. Eu vou pedir pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus conhecidos, pelos meus inimigos, por todas as pessoas que cruzarem a minha vida, que se eu não puder, não tiver o privilégio, a oportunidade de pregar o Evangelho para essa pessoa, que o Senhor envie a pessoa certa para falar o Evangelho para essa pessoa se converter, porque ela cruzou meu caminho, passou por mim, ela precisa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa cruza o nosso caminho, já é grande a responsabilidade que nós temos com a alma dessa pessoa. Ela não pode voltar para casa
do mesmo jeito que ela saiu. Quando Deus põe a marca dele numa pessoa, a vida dessa pessoa muda. Quando Deus põe a mão dele sobre uma pessoa, essa pessoa nunca mais será a mesma. Assim tem que ser também as pessoas que cruzam o nosso caminho, porque nós já temos a marca do Senhor na nossa vida. O Senhor já pôs a sua mão sobre nós e nós somos pessoas especiais nesse mundo que levam o Espírito Santo de Deus em nosso coração. E as pessoas que cruzarem o nosso caminho, elas precisam ser tocadas pelo Espírito Santo através da palavra que o Senhor nos der naquela hora. E ali ele faz uma revelação. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Olha que palavra maravilhosa. Muitos virão do Oriente, lá da terra do Japão, de Israel. Muitos virão do Ocidente, aqui da América Latina, dessa região. Muitos virão do norte, lá da terra do norte, da Escandinávia, do Polo Norte. Muitos virão do sul também. E Jesus diz que essas pessoas se assentarão à mesa no reino de Deus. Mas aí ele faz uma advertência. Há muitos derradeiros que serão os primeiros e muitos primeiros que serão os derradeiros. O que é que ele quer dizer com isso? Para pensar no que ele está falando. Olha, porque aqui é assim. Quando você tem uma festa, quando você tem distribuição de algum benefício, as pessoas correm, se acotovelam, querem chegar na frente, tomar o primeiro lugar. Mas Jesus está dizendo, os primeiros serão os derradeiros. Não todos, mas a maioria. E os derradeiros serão os primeiros. O que é derradeiro? É o último. Então, muitos que chegam primeiro vão ficar por último. E muitos que chegar por último, pode passar na frente. Por quê? Porque Deus olha para o coração. Deus sabe o que está no coração da pessoa. Tem muita gente que só quer levar vantagem. Tem muita gente que não tem amor no próximo. Tem muita gente que não se preocupa com o seu próximo, seja ele quem for. Pode ser a sua família ou não. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho. A pessoa não se preocupa, irmão. Nós precisamos nos preocupar. E a maior preocupação que nós podemos ter, que demonstra o nosso amor por Deus e pelas pessoas ao nosso redor, é a preocupação com o destino eterno da vida dessa pessoa. O que adianta ter um amigo com quem eu encontro, eu abraço ele, a gente conversa, dá boas risadas, daqui a pouco ele morre e vai para o inferno, e eu não falei da palavra de Deus para ele. É minha responsabilidade. Todas as pessoas que Deus pôs no meu caminho, ouvir a palavra de Deus através da minha boca. Eu não estou aqui nesse mundo porque Deus esqueceu de mim. Não, eu estou aqui porque Deus me deixou aqui para ser testemunha da sua palavra, ser testemunha da sua salvação, ser uma testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que eu estou dizendo, é testemunha de Jesus, tá? Nós não podemos ser testemunha de Jeová. Nós temos que ser testemunha de Jesus. Por quê? Testemunha de Jeová é quem viu Jeová. Jesus disse que ninguém viu o Pai, a não ser ele. Só ele viu o Pai. Então, ele é a única testemunha de Jeová que existe. Mas eu sou testemunha de Jesus, porque ele se manifestou na minha vida, mudou minha história. No tempo e na eternidade eu nunca mais serei o mesmo. Ele pôs a sua marca sobre mim. Ele pôs a sua mão em mim. Eu não sou mais o mesmo, agora eu sou uma nova criatura. E a marca dessa nova criatura, a característica dessa mudança, tem que ser o amor pelas almas. Então todas as pessoas que cruzarem meu caminho, eu preciso falar para elas, olha, vocês precisam confiar em entrar pela porta estreita, entrar pela porta da salvação. Não é a porta do mundo, não é a porta que tem uma aparência de confortável, mas justamente aquela que tira o conforto para nos levar para o caminho do céu. É, aquela que nos leva a renunciar, aquela que nos leva a nos esquecer de nós mesmos, aquela que nos leva muitas vezes a pensar que existe mais alguém além de mim. É isso. Não sou apenas eu, não sou eu que conta, porque não foi assim com o Senhor Jesus Cristo. Ele não pensou só nele, ele pensou em nós. Ele disse, Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade, e eu quero descer e fazer a tua vontade, Senhor. E ele se humilhou na forma de homem, porque ele é Deus. Mas ele se despiu da sua divindade, diz a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2. Ele despojou-se da sua divindade
deu na mão do Pai e tomou a forma humilde de homem. Tomou a forma humilde de homem. Ele veio aqui viver como homem. Ele veio viver como um de nós, mas sem pecado. Tentado pelo pecado em tudo, mas nunca pecou, nunca mentiu, nunca disse um engano sequer. Viveu uma vida de devoção total ao Pai em nosso lugar. E é por causa dessa vida devotada a Deus que ele viveu aqui na terra, é que nós temos a oportunidade de entrar no céu. Ele cumpriu a justiça de Deus em nosso lugar. Ele conquistou o perdão de Deus para nós. Ele conquistou o nome de filhos de Deus. E agora todo aquele que aceita Jesus, que deixa Jesus se tornar Senhor da sua vida, desprezando sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor revelada na sua palavra, essa pessoa tem o perdão, essa pessoa tem o seu nome inscrito no livro do céu, no livro da vida, essa pessoa vai morar com Deus um dia no céu. Não porque não peca, não porque é perfeita, não porque é melhor do que ninguém, mas porque aceitou o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo de nosso Senhor Jesus na cruz para nos perdoar e nos salvar. É essa grande preocupação de Deus, essa grande preocupação do Senhor. Não é se você é rico, se você tem dinheiro, se você tem posição, se você tem um cargo, se você tem um nome bonito, se você fez operação plástica, se você é alguém importante na vida, se você satisfaz os seus desejos e as suas necessidades. Não é essa a preocupação. A preocupação do Senhor é onde você estará na eternidade, porque a eternidade é eterna, irmão, não acaba mais. A eternidade é definitiva. Céu ou inferno são definitivos. É por isso que Jesus diz: há derradeiros que serão primeiros e primeiros que serão derradeiros. Olha, quantas pessoas chegaram na sua frente, quantas pessoas levantaram a mão para o Senhor, depois viraram as costas e abandonaram Ele e foram viver as suas, foram ser felizes de acordo com o mundo. Não consegue, não existe felicidade no pecado, mas essas pessoas tentaram, elas foram tentar ser felizes no mundo. Estão gastando a sua vida, o seu tempo aqui na terra, porque nós temos um pouco de tempo aqui na terra para fazer as nossas escolhas, se é céu ou inferno, se é Deus ou Satanás, e muitos estão fazendo escolha errada. Olha, enquanto você está vivo, você tem oportunidade. Meu filho Jorge ficou mais de 20 anos desviado, afastado do caminho do Senhor. Mas o Senhor lhe deu a oportunidade, ele voltou, ele pegou com as duas mãos. Hoje serve a Deus com alegria. Ele, sua esposa, a filhinha, que está também aprendendo o caminho do Senhor. Você tem um tempo de vida, irmão. Quando esse tempo acabar, você não vai ter mais oportunidade. A sua oportunidade é agora, é hoje. O momento é agora. Você não sabe se vai amanhecer nesse mundo amanhã. Então, aceita Jesus agora. Muda de vida agora. Começa a ler a Bíblia, obedecer a palavra de Deus agora. Se você não tiver força para obedecer a palavra de Deus, ore e diga: Senhor, me dê graça e me ajude a obedecer a tua palavra. Eu quero servir o Senhor, eu quero ser fiel e vou me esforçar, ainda que eu falhe, mas eu vou continuar me esforçando, porque a minha preocupação com você que está me ouvindo é onde você estará na eternidade. Se você tem uma casa, uma fazenda, se você é dono de uma nação inteira, não importa, você vai deixar tudo aqui quando você morrer. Mas lá na eternidade, o que você fez para Deus, você vai receber para ter para sempre lá na eternidade. Aqui não, fica tudo para trás, irmão. Você deixa esposa, você deixa marido, você deixa filho, você deixa propriedades, carro, casa, fazendas, dinheiro, deixa tudo para trás. Porque nós nos preocupamos tanto com coisas que nós não trazemos para cá e não vamos levar para lá, e nos esquecemos da nossa eternidade. Que quando nós fecharmos os olhos aqui, nós partiremos para a eternidade. Muita gente não pensa nisso, não se preocupa com isso, mas é momento de abrir os olhos, de pensar: Senhor, o que será da minha vida na eternidade? Eu vou deixar essa reflexão com os irmãos. Eu quero encerrar aqui pedindo oração para os irmãos. Orem por meu filho Jorge, para o Senhor curar o seu pâncreas, a sua coluna, e mostrar o caminho que o Senhor tem para ele, porque está batalhando com um negócio difícil, está difícil para ele, coitado, está difícil sobreviver. Também peço oração pelo pastor Lorival, também tem problema na coluna e no pâncreas, e que o Senhor lhe dê saúde, vigor e disposição para continuar servindo ao Senhor
e também sabedoria para lidar com todo tipo de situações que um pastor tem que lidar. Peço oração pela igreja em Morro Agudo, para o Senhor nos dar um poderoso despertamento, despertar o coração dos irmãos para buscar o Senhor, para criar no coração deles uma fome, uma sede da palavra de Deus e dos dons do Espírito Santo, para que nós tenhamos esse avivamento. Eu estou orando ao Senhor para nos dar, aqui no Brasil, a igreja brasileira, um despertamento, para nós orarmos justamente para isso, para o Senhor trazer um avivamento aqui, para que nós possamos sair e pregar o Evangelho. Quanta gente parada, irmão. Quanta gente sem fazer nada pela obra de Deus. Eu tenho orado por vocês que me seguem nas redes sociais todo dia de manhã, pelas pessoas que estão envolvidas na minha vida de uma forma direta ou indireta, e eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Orem pelo Brasil, nós vivemos um momento crítico, mas o Senhor nos dará vitória se nós orarmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, diz o Senhor, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.